Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra doutrinária aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Arapari. Hoje, 21 de setembro de 2020, com a palestra do nosso querido irmão Márcio Leal, com o tema Viver, oportunidade para evoluir. Essas reflexões que estamos fazendo nesse mês especial do Setembro Amarelo, um mês de reflexão sobre valorização da vida. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, nos alerta. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, vamos para a nossa prece de abertura com o nosso querido irmão Ney Wendel. Todos temos um ser cuidando de nós. É nosso anjo da guarda. É nosso guia espiritual. É nosso espírito protetor, protetora. Vamos fazer uma prece para sentir sua presença. Vamos orar, pedindo sua proteção. É hora de parar para silenciar e respirar com calma. Sintamos a luz deste ser nos envolvendo. A proteção vem por uma intuição, por uma situação ou por uma sensação. Agradeçamos sempre este guia, anjo e amigo e amiga. Nunca estamos sós. Caríssima, caríssimo confrade espírita, internauta de modo geral, é um prazer estarmos aqui atendendo a mais um convite do Centro Espírita Arapari a refletirmos sobre o tema Viver é o caminho para evoluir. A doutrina espírita nos apresenta a vida como fruto da criação divina. Criados seres simples e ignorantes com uma determinação fatal, a fatalidade de sermos luzes angelicais, no estágio no qual usufruiremos de plena felicidade, plena e soberana felicidade. Contudo, do estágio inicial extremo ao de angelitude, há um caminho incomensurável, trilhado através de incontáveis reencarnações. Reencarnações que, ao longo do tempo, vamos adquirindo um pouco mais de consciência e, nesta medida, exercendo com mais liberdade o livre-arbítrio. E, neste sentido, cada ação nossa, adotada em um momento, gera, obrigatoriamente, os seus efeitos na atual encarnação ou em encarnações futuras. Desta forma, nós somos herdeiros de nós mesmos e o artífice de nosso futuro. Ele poderá ser de mais ou menor dor em função de nossos atos atuais. Assim, se nós estamos no momento atual vivenciando algum sofrimento mais agudo, é bom refletirmos para identificarmos qual foi a causa desse sofrimento, em que ponto, qual foi a medida na qual atrás eu tomei um ato que foi gerador desta situação agora. Se não identificarmos nesta atual encarnação, é certo que este momento é fruto dos atos cometidos em encarnações pretéritas. Essa é uma lei de causa e efeito muito conhecida dentro do movimento e que todos nós sabemos, mas negligenciamos a amplitude dela quando a dor nos visita. É comumente dito
porque não sabemos por que tanta dor, não sabemos por que situações adversas. Dizemos que não aguentamos mais, dizemos tantas barbaridades de forma invigilante. Nos momentos mais primitivos da existência de nosso ser, nós nos comportávamos baseado no tripé: a busca pelo sexo, a busca pelo comer e a busca pelo dormir. Esse tripé era basicamente a felicidade. A busca do prazer seria a razão do existir, a razão da vida. E de forma um pouco camuflada, de uma forma um pouco lapidada, ainda identificamos estes traços no nosso comportamento atual. As buscas hoje impostas pelo padrão da sociedade do que é a felicidade, do que é uma vida de sucesso, está diretamente ligado ainda a essas três bases primitivas. Para tanto, eu preciso daquele corpo que represente a beleza esperada pela sociedade. Se isso não é a minha realidade, eu busco desesperadamente, através dos exercícios físicos, através das cirurgias, dos implantes ou de tantas outras formas, a construção desse corpo ideal para que eu possa usufruir desta personalidade mais sedutora e reconhecida como vencedora dentro do padrão social. Outra dimensão é a dimensão do sucesso, da vitória material, profissional, que está diretamente ligado ao acúmulo material, ao reconhecimento do poder que isto vai estar me trazendo dentro dessa sociedade imediatista, materialista. Só que essas questões são todas passageiras e fomentadoras de muita dor, consequentemente. Nem todo mundo conseguirá atingir este padrão estabelecido. E como não atinge, ou seja, a minoria atinge, a grande maioria está abaixo disto. Porque se todos tiverem sucesso, não existe sucesso, é um comportamento igualitário. E precisará de alguém com um destaque maior para se dizer isto é sucesso. Por essa simples lógica, este estabelecimento de valores sociais como sendo as bases de construção da felicidade e de uma vida de prazeres, ela é insustentável. E certamente é propagadora de muita dor. Toda vez que o sofrimento chega e nos visita, passamos a refletir sobre a vida de uma forma distorcida, atribuindo a ela uma razão de existir que só nos traz dor, só nos traz desprazer, só nos traz infelicidade. E chegamos ao ponto de blasfemarmos contra Deus. Todo mundo é feliz, todo mundo tem tudo, só eu que não. Expressões como esta são muito comuns. Ah, todo mundo, eu não. De uma invigilância sem igual, sem observar todas essas dimensões outras da vida que nos felicitam e as dores que visitam a todos. A saúde física não é permanente para ninguém. A pessoa que se dá a este comportamento extravagante, hedonista, como a razão de existir e o fim da existência, é claro que ele vai estar destruindo as suas resistências físicas com um envelhecimento precoce, e estas energias que serão dilapidadas precocemente estarão trazendo limitações que estarão refletindo no psiquismo do indivíduo como infelicidade, como dor, como sofrimento. É claro que, se nós agimos assim,
além do desgaste natural do organismo, vamos estar impregnando o nosso ser de uma carga vibratória mental, psíquica, tão deletéria quanto o comportamento físico, que estará agindo na intimidade celular porque atingiu primeiramente o perispírito. E atingindo esse perispírito, instaurando nele desequilíbrios energéticos, ele vem para o corpo somático, atingindo a intimidade celular, que vamos apelar para a medicação, a medicina presente, vai trabalhar infecções, doenças do organismo, sem apenas mitigando, sem trabalhar diretamente a causa. É necessário e indispensável um reequilíbrio mental, psíquico, estabelecido em bases outras de valores e de buscas do que é a vida e de prioridades para ela. Devemos, através da oração, da meditação, encontrar as razões reais da existência e que como ela pode ser vivenciada com as limitações e as dores que nos serão apresentadas do cotidiano, que é razão comum a todo mundo. Neste momento, eu vou propor aqui um olhar um pouco diferente para a parábola do argueiro, que ela é sempre trabalhada no seu texto original, literal, de tirarmos a trave do olho para enxergarmos os nossos vícios. Mas para aqueles que só enxergam infelicidade em sua vida, só enxerga desamor ao seu redor, só enxerga dores no seu dia a dia, eu vou dizer, vamos tirar essa trave do olho e vamos enxergar outras dimensões do nosso ser. Todos nós temos potencialidades pelo simples fato de sermos um fragmento da luz divina. Faça-se a luz em nós. É necessário que isto aconteça, que a luz se faça para todos nós. E este é o processo mais natural de renovação de ser e de olhar para a vida. O fato de aqui estarmos existindo, encarnados, significa que vencemos uma competição no plano espiritual. Olha, falando de competitividade aí. Pelo menos 9 outros espíritos não tiveram a oportunidade de reencarnar e a oportunidade nos foi dada. Então esta é uma divina oportunidade que poucos estão usufruindo neste momento, enquanto a população espiritual é muito maior. Vamos aproveitá-la de forma positiva. O que mais vamos encontrar de positivo em nossa vida? Refletindo um pouquinho, vamos encontrar a lucidez mental, a capacidade de discernimento. Vamos encontrar as oportunidades de um exercício de um labor digno. Vamos encontrar a oportunidade de mudar se ele não o é. Coragem para abandonar e buscar um digno. Vamos encontrar uma família que está aqui. Não é a família que eu gostaria de ter? Tá, tudo bem. Qual é a família que você gostaria de ter? A do outro? Você a conhece na intimidade do lar? Toda família traz em si problemas de ordens diversas, assim como a nossa. A família que nós estamos foi a que nós escolhemos. Foi a família que apresenta as melhores condições para o nosso processo evolutivo, nas quais nós temos a oportunidade de repararmos falhas com alguns irmãos, nas quais nós temos a oportunidade de exercermos aquilo que ainda está latente, precisando ser desenvolvido em nós. Eu tenho uma conjuntura de vida na qual eu sou muito humilhado.
A gente ouve muito disso. Eu só gostaria de um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais disso, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E aí a gente vai para a doutrina espírita e ela nos apresenta uma questão muito delicada de se apreciar. Nós precisamos lapidar nossa vida através da diminuição dos impulsos do orgulho, da vaidade, da soberba, prepotência e tanta coisa em volta disso, do egoísmo. E olha, que toda vez que nós temos o orgulho ferido, nós lamentamos e choramos, dizemos a Deus que Ele está agindo de forma equivocada, que nós estamos sendo humilhados demais. Não é para termos esse comportamento de senso de dignidade atrofiado e que eu não vou valorizar o meu ser. Mas como vamos abater este orgulho desmedido se não feri-lo? Como vamos desenvolver a humildade se não passarmos por situações desse tipo? Então é preciso compreender estas questões na vida como uma oportunidade de burilarmos outros sentimentos, outros comportamentos. Ah, tudo bem, eu gostaria de uma conjuntura diferente, vamos lutar para ela. É a situação diferente. O que Joana chama de resignação ativa, né? Ao mesmo tempo, eu estou resignado, aceitando esta conjuntura que está sendo imposta para mim, mas eu estou ativo, trabalhando para que eu possa adquirir condições outras de vida. Sabedor que, dentro do processo reencarnatório, eu, como herdeiro de mim mesmo, estou usufruindo agora um pouquinho da herança daquilo que eu plantei no passado, vivenciando situações presentes que são necessárias para burilar o meu caráter, para burilar o meu espírito, de forma a construir fortalezas morais, espirituais eternas, que passarão por cima dessas questões mais imediatistas da busca sensorial do ser. Ah, sim. Esta já é uma forma de encarar a vida diferente. Esta é fruto já de processo evolutivo, de quem está com a lucidez espiritual, olhando a encarnação como essa divina oportunidade de crescimento interior, de crescimento moral, e não de puro usufruir de prazer. O prazer advém de outras questões, assim como o sofrimento advém de outras questões, as questões morais. E este olhar mais longevo para a vida do que o momento é que vai trazer essa lucidez, se impedindo que o sofrimento ou revertendo as ações deletérias do sofrimento no psiquismo e na nossa resistência para com a vida. Se encaro a vida só como dor, como sofrimento, passo a blasfemar, passo a diluir minhas resistências, macerando-me psicologicamente, e isso acaba me levando a uma depressão, a um achar que a vida não tem valor, não tem razão de existir e que é melhor interrompê-la, ou era melhor que ela não tivesse existido. E questiono Deus e volto a dizer que todo mundo é feliz, todo mundo tem tudo, só eu que não. Um olhar para o umbigo, sem olhar ao próximo, sem olhar as dores que vivencia todo mundo ao nosso redor. É necessário, sim, estarmos com esta consciência desperta, e isto será alcançado através da meditação, através da oração, buscando uma sintonia com a espiritualidade mais edificante. Essa espiritualidade trabalhadora do bem. Cada um de nós tem um espírito superior designado por Deus para nos encaminhar, para nos tutelar até a evolução, até a sublimidade. Vamos explorar isto,
buscando essa sintonia, entendendo a vida como sendo um processo, sim, de lapidação natural e que conjunturas adversas estarão sendo apresentadas. Mas eu não vou encarar mais essas conjunturas como sendo a razão da minha paz interior. A paz interior será sempre fruto do meu construto espiritual, da minha sintonia com Deus, da minha compreensão do valor da dor, do valor da prova para a caminhada espiritual imortal. Se eu tenho limitações hoje mais duras, expiatórias, elas são oportunidades reparadoras. Se são apenas provas, elas são necessárias para que eu mude de grau, passe degrau acima do qual eu estou. Se agirmos de forma invigilante, refratando a vida, vamos estar recaindo em comportamentos do passado, semeando sementes doentias e de dor e de plantas daninhas para a caminhada futura, seja ainda nesta encarnação ou em encarnação futura. Joana de Ângeles nos apresenta uma orientação sublime, como tudo que ela produz, né? Ela diz que a vida não são os acúmulos de dores, de infelicitações, de tudo mais, mas as contínuas oportunidades de construir a felicidade. Olha que olhar belo para a vida. Para aqueles que ficam olhando para a existência como esse acúmulo de dor, de tudo mais, e que traz isto em nossos ombros como um peso que fica difícil de ser carregado e que acaba nos fazendo estacionar e nos vergar. Ela olha e diz, não, a vida não é isso não. Vira a página. A vida são as contínuas oportunidades de construirmos a felicidade. E ela vai mais adiante. Ela diz que é sábia decisão pegarmos esses episódios dolorosos, nefastos do passado e jogarmos qual madeira podre no rio do esquecimento, para que a correnteza leve para longe. Vamos nos tornar leves, com capacidade para enxergarmos uma nova forma de viver. Isso é o passado. Não podemos caminhar para o futuro presos ao passado. Tem que romper esses grilhões. Tem que romper os grilhões. Deixa o rio do esquecimento levar. Não esquecimento mental, porque graças a Deus usufruímos da funcionalidade do cérebro em equilíbrio, mas a sentimental. Exercício do perdão, exercício da superação, da compreensão indulgente do outro que nos causou o mal, da compreensão de situações conjunturais que eu julgo inadequadas e injustas para o meu ser, mas são elas que se apresentam a mim e eu preciso aprender a viver mesmo diante dessas conjunturas, a viver em paz comigo mesmo e com Deus. Deixa seguir, leva para longe e com mais leveza. Vamos olhar, tirando esta trave dos olhos, para os recursos divinos ao nosso redor para construirmos os momentos de alegria e de relativa felicidade que a vida pode nos proporcionar. É claro que não teremos nunca aqui nesta caminhada atual plena felicidade, porque vamos olhar para um próximo e ver a dor que o visita e isso vai nos afligir. Vamos olhar, seja esse próximo parente carnal ou não, nós jamais seremos felizes vivenciando conjunturas de dor que predominam em nossa sociedade. Bezerra de Menezes tem uma colocação, em uma psicofonia através de Divaldo, ele diz que os espíritos mais evoluídos sentem, às vezes, vergonha da felicidade que usufrui vendo tamanha dor. Uma colocação nesse sentido, não literalmente assim.
Olha, é mais ou menos isso que a gente tenta aqui na ilusão, construirmos uma ilha de paz e de felicidade, de harmonia, para vivermos nessa bolha, esquecendo do outro. Não tem como. Aí, na medida em que vamos nos dando mais ao outro, nós vamos compreendendo a razão da vida, e neste amor abnegado, desprovido de interesses de toda ordem, vamos construindo a alegria e a felicidade relativa possível. E vamos descobrir que o prazer verdadeiro, a alegria verdadeira, a espiritual, que é perene, ela não está no usufruto dos prazeres sensoriais, mas na nossa capacidade de doação ao próximo. Quando observarmos nesse movimento, já superamos nossas dores. Nossas dores, a conjuntura pode nem mudar ao nosso redor, tá a mesma, mas já não nos aflige da mesma maneira que nos afligia antes, porque antes nós nos enxergávamos como o centro do universo. O mundo tem que conspirar para que eu realize os meus desejos. E agora eu enxergo a vida identificando-me como mais um pequeno trabalhador na seara do Pai para construir a felicidade possível ao nosso redor. A doação trazendo para nós a paz interior, a vivência e benefício do outro trazendo para nós ajuda também. É dando que se recebe. Nesse momento abandonamos sintonias nefastas, obsessoras muitas vezes, sugadoras de nossas energias vitais, para adquirirmos companhias mais sublimes que nos estimularão ao bem. A saúde física se restabelecerá ou será mantida de uma forma muito mais prolongada, mais longeva, porque estaremos emitindo padrões vibratórios dignos, edificantes, o perispírito se fortalecendo, a intimidade celular se alimentando dessas energias dignas e a saúde orgânica também sendo estabelecida. Um encadeamento positivo sendo feito. Que tendes? Emmanuel faz uma referência à passagem do Cristo, da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela na qual os discípulos estavam inquietos com a multidão, já tarde o tempo, a fome se acercando, e todo mundo não sabia como fazer para alimentar a todos, propondo ao Cristo para dispersar todo mundo, e o Cristo questiona: que tendes? E apresentaram para ele alguns poucos pães, 5 pães, 3 peixes, e com isso ele multiplicou e alimentou a todos. As sobras encheram cestos ainda. E Emmanuel faz uma reflexão sobre esta passagem, questionando analisando que nem o Cristo fez surgir do nada. Ele necessitou de algo como ponto de partida para multiplicar. E ele diz que este questionamento ainda ecoa ao nosso ser. Que tendes? E era este o momento de tirarmos essa trave do olho, olharmos para o nosso interior, para a nossa conjuntura ao lado, enxergarmos o que temos. Todos nós temos capacidades, todos nós temos recursos a serem manejados, potencialidades íntimas, intrínsecas de nosso ser, que estão latentes, esperando a nossa força interior, a nossa intimidade para eclodir e fazer com que possamos trabalhar nessa seara do bem, construir a paz íntima e a paz possível para quem está ao nosso redor. Temos isso. Ofertemos ao Cristo, através das nossas íntimas orações. Ele multiplicará, com a multiplicação dos talentos, e nos dará mais talento, mais força para superarmos isto.
não serão mais adversidades na vida. Encararemos estas conjunturas com mais naturalidade. Não estou dizendo que elas desaparecerão. Não. Para todos nós, porque é este o padrão médio de nossa sociedade. É isto que ela nos dá de retorno e nos cobra. Cabe a nós enxergarmos a vida de uma forma mais equilibrada, mais lúcida, espiritualmente se falando, moralmente se falando. E desta maneira, tomarmos a decisão de vivermos segundo estas bases. E aí sim, estaremos saindo de uma vez por todas desses comportamentos mais primitivos, dando exemplo a quem está ao nosso redor de mudança íntima, e este exemplo contaminará positivamente. Estaremos construindo nossa caminhada, subindo degrau após degrau, na escada de Jacó evolutiva. Vamos assumir este compromisso conosco, com Deus. Vamos olhar para as nossas potencialidades. Vamos tirar essa trave do olho. Vamos olhar a dor com mais naturalidade. Não vamos nos martirizar, não vamos nos achar os piores, não vamos nos achar os únicos que a dor e o sofrimento visitam. Vamos entender que a vida é isto, que o corpo físico nos carrega bases limitadoras e que a dor, a doença, é parte disto. Que as conjunturas sociais, que as perdas de entes queridos, tudo isso nos aflige, nos dói profundamente. Não estamos negando, não estamos minimizando estas dores, mas estamos dizendo, elas fazem parte do processo. A vida não são acúmulos de prazeres, são construções de superação, são utilização desses recursos que Deus nos colocou em mão. A vida são todos esses comportamentos. É preciso saber viver. E vamos encontrar esse equilíbrio através da oração e da meditação. Nesse instante, vamos buscar a Deus. Ele estará, sim, nos atendendo ao apelo. Estará, sim, colocando mais equilíbrio em nosso coração. Vamos enxergar de forma diferente. Vamos valorizar esta divina oportunidade que muitos lutam por tê-la. Vamos sim. Vamos ter recursos. Se tivermos que buscar terapia, vamos buscar terapia. Se tivermos de tomar alguma medicação, vamos tomar alguma medicação. É um processo. Quando pudermos nos desmamar de tudo isso, vamos nos desmamar de tudo isso. E vamos adquirir a nossa autonomia parcial. Porque sempre que abandonarmos esta ligação com o divino, estaremos sucumbindo novamente, porque estabeleceremos automaticamente ligações psíquicas e emocionais com o menos nobre. É necessário o nosso esforço nessa direção, e nosso Pai estará ouvindo. Nesse sentido, roguemos a Deus nesse instante, que nos toque no íntimo da alma, fazendo despertar interiormente a luz que Ele nos colocou. Que nós possamos, neste sentido, estabelecer essa conexão com o divino e, através da oração, fortalecer o nosso íntimo, olharmos de forma diferente para as adversidades, reconhecermos nossas potencialidades, manejá-las de forma edificante para a construção de uma vida íntima, interior, equilibrada, saudável, psiquicamente. Que Deus abençoe a todos, muita paz e até a próxima oportunidade. Que assim seja.
a imensidão do ser, desgarrado dos confins dos cosmos, efeito da causa primeira de tudo e de todos, cá estou eu, uma incógnita de mim mesmo. As peremptóricas barreiras autoconstruídas não são obstáculos para meu ser? Essência. Sou muito mais que isso. Sois deuses, nos falou um mestre. Da condição simplória de um dia poeira cósmica, a caminho da luz, navego por entre os reinos das aquisições. Uma hora estagiei nas incrustações cristalográficas, dormindo nas estruturas minerais. Ontem devaneei nos vegetais. Ontem a peleja anímica. Para hoje avivar homem. E amanhã? Ah, amanhã, no amanhecer de minha nova era, onde o espaço-tempo tridimensional não existe, minhas percepções alastradas à imensidão das possibilidades, conectado estarei com a causa causal de tudo e de todos. Ah, no amanhã, meus pensamentos abarcarão mundos, meu ser transcenderá os limites corporais que serão incapazes de conter a cintilância de minha alma. Ah, amanhã, eu, senhor de minha consciência, quando da desjunção matéria e espírito, a imensidão de meu ser será aquilo que eu hoje quiser e fizer.